Olá, meu nome é Ney Herman. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na TV Educativa de Ponta Grossa. Hoje nós vamos falar sobre as eleições 2016 na sua reta final. Comigo no estúdio da TV Educativa está o professor Carlos Williams Jacques Moraes, que é doutor em Filosofia Política, também coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e professor do curso de mestrado em jornalismo da UEPG. Professor, o senhor já esteve aqui em outras ocasiões, falando sempre de política, que é justamente a sua área, e eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez. Bem, eu que agradeço, uma boa noite a todos, e a gente espera poder fazer aí uma boa conversa sobre um tema mais precioso no momento histórico que estamos vivendo. Agradeço novamente a sua presença. Voltamos em instantes, por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é as eleições 2016 em sua reta final. Comigo no estúdio está o professor Carlos Williams Jacques Moraes, que é doutor em Filosofia Política, também professor do curso de mestrado em jornalismo da UEPG e coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, nós tivemos dois eventos interessantes na eleição para o Legislativo em Ponta Grossa. Primeiro, a renovação foi de 70%, normalmente fica na casa de 50%. E, em segundo lugar, não se nota uma composição de esquerda ou centro-esquerda, muito pelo contrário. O que, aliás, já se alinha com a história da cidade, podemos dizer. Dentro desse cenário, a Câmara ficou assim composta: do PPS, Dr. Zeca e Rudolf Polaco; do PSDB, Felipe Passos e também Eduardo Kalinowski; do PSB, Maurício Silva e professora Rose; do Democratas, Sebastião Mainardes, atual presidente da Câmara, e Mingo Menezes; do Partido Rede Sustentabilidade, Pietro Arnaud, que conseguiu se reeleger, e Geraldo Stocco; Jorge Oliveira, do PMN, Vinícius Camargo, do PMB. Aí temos do PROS, Walter de Souza e Sargento Guiarone. Também do PTN, Florenal e Paulo Balancin. Do PDT, Jorge da Farmácia e Dr. Magnus Anelato. Do PV, Daniel Mila. Do PSC, Divo. Do PRTB, Celso Cieslak. Do PRB, Pastor Ezequiel. E do Solidariedade, Ricardo Zampieri, que teve o apoio do irmão Alisson Zampieri, que não se lançou candidato. Essa composição, vamos começar falando primeiro da questão da esquerda. Ela demonstra realmente que esquerda e centro-esquerda foram meio que banidas do cenário político nacional, e Ponta Grossa entra nesse contexto geral? Veja, Ney, nós temos aqui em Ponta Grossa o reflexo local daquilo que aconteceu em todo o país, praticamente uma redução de representatividade dos partidos de esquerda, ou tradicionalmente considerados de esquerda. Eu digo isso porque hoje em dia essa questão da identidade ideológica ela é muito relativizada, em todos os partidos, também aqueles que tradicionalmente são considerados de direita ou que têm na sua legenda nomes de esquerda, mas que de outro lado se alinham a uma prática política de direita, Então, o que nós temos hoje, do ponto de vista local, é o reflexo de toda a desconfiança daquilo que representou, por aquilo que foi veiculado, sobretudo na mídia, a política de Estado proposta pelo PT nos últimos 13 anos. Então, é claro, o reflexo fez com que, nacionalmente, o PT, que se eu não me engano era o terceiro maior partido em representação nos municípios, hoje se tornasse, então, o 10º partido. De outro lado, nós tivemos vários partidos de centro e centro-direita que
considerado ali na Câmara dos Deputados o centrão, né, que teve um acesso, né, aí significativo ao pleito eleitoral nos diferentes municípios do país, né. Isso nós percebemos, claro, pelos resultados, mas também verificamos na composição da Câmara Legislativa de Ponta Grossa, né. Nós temos aí os partidos que tradicionalmente compõem aquilo que a gente chama de direita, mas também vários partidos menores considerados no país como de centro, que hoje ocupam aí cadeiras importantes também aqui na Câmara Legislativa de Ponta Grossa. Então, resultado, claro, nós estamos falando, de outro lado, de uma representação popular, né, que também tradicionalmente já não tem uma identidade com a esquerda. Frente ao cenário político que nós vivemos nos últimos anos, mais ainda a relação com a direita, ela vai se mostrar, é claro, aqui enquanto resultado das eleições municipais, no caso, na representação da própria Câmara. A Câmara, ela é representação ideológica do nosso povo, tal como ela hoje se apresenta. Uma coisa que me chama a atenção, em 2012 nós tivemos 2 vereadores do PCdoB eleitos, Aliel Machado e Antônio Aguinel, e 2 do PT, Ana Maria de Oliben e o professor Careca, que na época, poucas pessoas lembram disso, mas ele era filiado ao PT, foi eleito pelo PT. Sim. O PT, inclusive, chegou a ter 3 vereadores na Câmara Municipal. E isso, obviamente, foi sendo diluído com a passagem do tempo. Quando nós tivemos agora essa reta final, essa virada de legendas no começo do ano, a Rede Sustentabilidade acabou montando a maior bancada da Câmara Municipal com 3 vereadores. Destes 3 vereadores, 2 não se reelegeram. E Pietro Arnaud, conseguiu se reeleger. Mas, fazendo uma leitura das legendas, primeiro, seguindo o caráter ideológico de cada uma delas, nós percebemos que Democratas, realmente, é um partido liberal, de direita, não se trata de centro-direita. O mesmo podemos dizer do PSC, o Partido Social Cristão. O PRTB e o PRB a mesma coisa, partidos de direita. Solidariedade a mesma coisa, um partido de direita. O PV seria um partido de centro-esquerda, não dá para classificar como um partido de esquerda, isso em termos ideológicos, né? O PDT seria um partido de esquerda, assim como também o PPS e o PSDB, em tese, seriam partidos de centro-esquerda. Mas tanto o PPS quanto o PSDB se comportam, ao nível nacional, como partidos da filosofia neoliberal. Ou seja, eles estão hoje na centro-direita, para dizer o mínimo, centro-direita. Podemos colocar o PSDB em bloco como um partido de direita hoje. E o PDT, particularmente aqui no Paraná, ele não tem nada de esquerda. Absolutamente nada de esquerda. Os componentes do PDT na Câmara Municipal são pessoas que têm suas filosofias de vida ligadas à centro-direita ou à direita, não à centro-esquerda. E isso não vai empobrecer o debate na Câmara Municipal, o fato de termos praticamente um alinhamento ideológico entre os 23 vereadores? Eu penso que pode ser uma tendência, mas é difícil nós considerarmos que a possibilidade de um alinhamento ela já é inerente às ideologias dos partidos, né? E isso por quê? Porque é próprio dos agrupamentos humanos se criarem a partir das composições sociais que são praticamente agrupadas, nós termos aí já uma concorrência como que natural, né, aos próprios sujeitos políticos que estão apresentando suas proposições. É claro, no momento em que é necessário
na perspectiva de uma coalizão política ao possível governo executivo fazer a composição, se faz e votam junto, né, numa coalizão com o Poder Executivo. Mas eu penso que a vaidade política faz com que, naturalmente, os próprios sujeitos, atores políticos da Câmara, eles possam já também apresentar as suas diferenças, né? No sentido de também fazer com que suas próprias crenças possam se apresentar para além apenas das próprias práticas políticas ou apenas de suas próprias ideologias. Então, é da natureza política o debate, não é? Nós não estamos vamos pensar assim, num templo religioso. Nós estamos numa Câmara Legislativa em que há muitos interesses privados que estão em jogo naquele momento. E é sempre importante pensar no seguinte, que hoje quem foi eleito para o mandato que se inicia a partir de 2017, já está de olho, já está pensando na próxima disputa política também. E esses mesmos, agora eleitos, estarão disputando novamente, né, o voto do eleitor. Então, eu penso que o debate como pressuposto, ele é inerente e vai acontecer. E o debate muitas vezes acalorado. Por quê? Porque é próprio da política isso. Eu não acredito em consensos fáceis, apesar de uma aproximação ideológica, em vista do quê? Em vista de que a maior parte dos nossos políticos estão muito mais de olho naquilo que concerne o interesse privado do que o interesse público, né? Infelizmente. Eu gostaria também de explorar um pouco a sua experiência em relação a um outro aspecto. Nós falamos de uma Câmara renovada, mas até que ponto ela é renovada? Nós temos jovens realmente, temos pessoas com menos de 30 anos, a média inclusive baixou de 44 para 42 anos. Só que esses jovens representam forças vivas novas ou representam velhos hábitos da política? Eu ouvi recentemente um dos vereadores eleitos dizendo que vai propor a redução do salário dos vereadores. Para início de conversa, o vereador não propõe isso, quem propõe é a mesa executiva. Pelo menos até onde eu saiba é assim que funciona dentro dos trâmites legais aqui no regimento interno da Câmara Municipal. Então, se funciona assim, ele já estaria por si só como que chamando a população para ficar do lado dele numa discussão que talvez nem seja realmente do interesse desse mesmo vereador. E o que me espanta é a preocupação, como o senhor mesmo disse, já com o próximo pleito. Eu já ouvi muitos vereadores dizendo que estão pensando nas eleições de 2018 para o cargo de deputado estadual. E já não sei nem se não é uma estratégia, então, pensando nisso. A questão toda é, nós temos forças novas dentro da Câmara Municipal ou apenas novos nomes? Eu diria que nós temos novos nomes com práticas já da velha política, né? Então, como a gente estava falando, ainda há muita inexperiência dado aquilo que foi o resultado das próprias urnas. Mas quando eu penso aqui a investidura e a posse no cargo ela se der, a conversa ela muda bastante, né? Então ainda há todo o calor do debate, da eleição, a empolgação, não é? A comemoração da vitória, né, por parte de boa parte da Câmara. Entretanto,
o cotidiano, ele demonstra também uma outra prática política, a prática política dos acordos, das relações que se estabelecem antes mesmo das sessões, né? Da política de balcão, que é muito comum também nos diferentes espaços da própria Câmara, nos gabinetes. Então, acho que a gente tem que relativizar algumas expressões, porque a tendência é que na prática, no cotidiano, a velha política ela tende a se solidificar, né, como prática que é difícil, por ser já uma cultura, né, de relação política, é difícil de ser suplantada. Bom, eu tenho outros aspectos a serem abordados e desdobrados dentro do tema de hoje, mas nós vamos para um intervalo, professor. Ok. E voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é as eleições 2016 em sua reta final. Comigo no estúdio da TV Educativa de Ponta Grossa está o professor Carlos Willian Jacques Moraes, doutor em Filosofia Política, já esteve aqui conosco discutindo outros assuntos relacionados também à política, política nacional, política local, e é professor ainda do curso de mestrado em jornalismo e coordenador do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, nós falamos no fim do bloco anterior sobre jovens com velhas práticas, e às vezes é difícil de fugir destas práticas, até mesmo em virtude dos grupos a que esses jovens estão atrelados. Por exemplo, nós tínhamos dentro das forças cristãs, vamos colocar assim, do bloco cristão, na Câmara Municipal de Ponta Grossa, um conjunto, uma frente formada por vários componentes, atual legislatura, e entre esses componentes, 2 pastores. O pastor Ezequiel, que se reelegeu, foi o terceiro mais votado, com o dobro de votos da eleição anterior, mais que o dobro, e o pastor Luiz Bertoldo, que não se reelegeu, os 2 do mesmo partido. Mas, se perdemos um pastor, ganhamos um representante da comunidade católica, que é o jovem Felipe Passos, que se tornou uma celebridade local em virtude de uma tragédia. Ele foi defender o dinheiro que havia sido reunido para que jovens fossem até a Jornada Mundial da Juventude e acabou sendo vítima de um disparo e ficou paraplégico. E vem se esforçando muito para recuperar os movimentos, enfim. É um jovem digno de aplauso no que se refere à disposição de enfrentar a vida depois de um incidente como esse, que deixa muitas pessoas prostradas. Mas ele está vinculado a uma força que é conservadora dentro da sociedade, que é o movimento católico, de uma linha mais inflexível, digamos assim, e o mesmo se diz das igrejas evangélicas, principalmente aquelas que não dialogam com as minorias, entre essas minorias, o movimento LGBT. Essa composição de forças da Câmara Municipal, ela sofreu modificações profundas ou ela continua conservadora como já é nessa legislatura? Eu falo agora não de partidos, mas de blocos representados na sociedade. Sim. Ney, eu penso que aqui você toca num dos assuntos que mais revela a expressão, né, da vontade do povo na Câmara Municipal de Ponta Grossa, né? Então, de fato, nós temos aí uma perspectiva mais de direita, pelas próprias legendas, né? E muito próxima das expressões religiosas da cidade, independente da liderança, no sentido de se exercer ou não um ministério nos diferentes espaços religiosos, né? Como é o caso particularmente do pastor, por exemplo, né? Do pastor Ezequiel, né? E ainda
fechando essa legislatura, o pastor Luiz Bertoldo. Nós temos também outras expressões de lideranças comunitárias ligadas aos espaços religiosos, né, tanto na atual legislatura quanto na próxima. O Felipe Passos é um jovem que se apresenta por esta via. E aí, é claro, nós precisamos fazer uma avaliação no sentido de buscar perceber até que ponto a própria Diocese de Ponta Grossa, por exemplo, ela se coloca na disposição de, objetivamente, né, ter um representante seu na Câmara Municipal, né? Não me parece que esse é o encaminhamento oficial da Diocese de Ponta Grossa. E isso a diferencia de igrejas evangélicas que planejam esse tipo de representação, né, na figura de seus próprios ministros, né, de seus próprios pastores. A Igreja Católica, ela se colocou na disposição de refletir, inclusive divulgando uma cartilha da própria CNBB, algumas práticas mais criteriosas da própria consciência política. Parece que a gente precisa, então, relacionar a expressão da própria Igreja Católica nesta configuração próxima daquilo que o próprio Papa Francisco tem defendido, no sentido de que, olha, é importante a participação do leigo na política, né? Não dos padres ou mesmo dos bispos de modo mais sistemático, de modo mais planejado, esquematizado, né? No sentido de ter um representante seu nos diferentes espaços de comando político. Então, ainda há um trabalho que precisa ser amadurecido nesse sentido por parte da própria Igreja Católica, se ela pretende se fazer representar. Mas existem também já algumas iniciativas da própria sociedade civil que pretende relativizar essa presença dos líderes religiosos nas eleições, né? Tanto em esfera municipal, estadual ou federal. Por quê? Porque nós passamos a realizar aqui uma prática política que vai contra aquilo que já foi determinado ainda em 1891, a primeira Constituição Republicana, né, que é a separação entre Igreja e Estado. E não é só da Igreja Católica, mas de todo tipo de manifestação religiosa, né? Todo tipo de instituição religiosa. Ou seja, deixando claro que o Estado é laico e, obviamente, isso não significa que as pessoas não possam e não devam até mesmo seguir o seu coração no que se refere à religião. Ninguém está dizendo isso. Mas que, desde a primeira Constituição Republicana, houve uma separação e o nosso Estado é laico. Sim. Como, aliás, funciona em praticamente todas as democracias, as grandes democracias do mundo, né? Agora, de outro lado, essa consciência e a ideia de que, por meio da pregação evangélica, você tem um papel no mundo a ser exercido, passa daí pela leitura da própria política também, no sentido de se fazer a promoção de uma ideia de reino já aqui nesta terra. Então, é claro, quando você tem um líder religioso, um pastor, veja, na semana passada eu fui a um salão de beleza e aí a cabeleireira pegou e falou, olha, eu vou votar neste líder religioso, no caso era o próprio pastor Ezequiel. Por quê? Porque ele tem uma agenda política, não com esses termos, mas porque ele defende a família nos moldes que ela acredita pela religião dela, né? Quer dizer, é uma pessoa que frequenta, né, o próprio culto do pastor Ezequiel e que vê nele, então, alguém que está a serviço, né, da ideologia religiosa no meio político e no meio público estatal.
né? Mas há aqui, né, no meu ponto de vista, uma falta também de distinção, no sentido de perceber aquilo que é próprio da religião e aquilo que é próprio do meio político estatal, né? Eu sempre, quando é para pensar um pouco essas representações, né, do modo como indistintamente elas se apresentam, eu penso, acho que aí no líder religioso que inspira essas diferentes manifestações, sobretudo no Brasil e no Ocidente, que é o próprio Jesus, quando lhe perguntam, olha, de quem que é a esfinge essa moeda? Né? Ah, é de César, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, na própria mensagem evangélica você já vê um apelo à própria distinção, né? Mais ainda, então, acho que a gente precisa, nesse mesmo alinhamento, fazer essa distinção. Ou seja, não significa que as forças religiosas devam se afastar da política, mas entender, ao mesmo tempo, que dentro da política elas têm que agir para todos e não apenas para um determinado segmento da sociedade. Exatamente. E não fazer com que a parte seja maior do que o todo, que vai contra a física ou contra a matemática também, né? Então, muitas vezes, a perspectiva ideológica de um determinado grupo pretende se fazer pela própria política, né, a partir de sua instrumentalização, uma representação que nem sempre concerne aquilo que é princípio de justiça, né, proposto na própria Constituição brasileira. Eu gostaria, já estamos chegando ao fim desse terceiro bloco, mas de explorar também a segmentação ou a representação de outros grupos que estão presentes ali na Câmara Municipal. Segurança Pública, por exemplo. Temos Celso Cieslak, da Polícia Civil, e o Sargento Guiaroni, que é da Polícia Militar. Dentro do agronegócio, temos Walter de Souza, o Valtão. Temos 5 advogados dentro da Câmara Municipal. Temos uma professora, apenas uma, até onde eu saiba uma, talvez 2. Temos 2 médicos, o Dr. Zeca e o Dr. Magnus Anelato, que realmente chega na Câmara Municipal com a vontade de representar a classe médica, sugerindo daí ao Poder Executivo, a partir do Legislativo, medidas que seriam possíveis de serem aplicadas na sistemática diária do poder público. A minha pergunta essa segmentação que nós temos nessa legislatura 2017-2020 representa os interesses da comunidade como um todo, na sua opinião? Eu penso que representa os diferentes segmentos, né? Do ponto de vista, vamos dizer assim, formal, isto é, do ponto de vista de que nós temos diferentes representações advindas aí de espaços, né? Quer dizer, ela é plural no sentido quantitativo. Agora, do ponto de vista qualitativo, quer dizer, no que concerne a matéria, então será que, por exemplo, vamos pegar eu não estou aqui fazendo juízo de valor, né? Mas do ponto de vista da ideia de segurança pública, é aquilo que atende as suas próprias representações, as representações dos eleitos, aquilo que é a expectativa da própria população, né? Ou então a concepção de educação, né, daqueles que representam este mesmo segmento, concerne aquilo que é uma necessidade da própria, das escolas, do corpo docente do município, das demandas educacionais que estão aqui dadas na cidade, né? Então, eu acho que esse questionamento nos faz pensar que, para além apenas da representação, é necessário verificar qual que é a ideia que essas mesmas pessoas elas trazem. Eu entendo. Eu gostaria de saber o seguinte também. Nós temos uma mulher na Câmara hoje, que é a professora Adélia, e vamos ter apenas uma na legislatura subsequente, de 2017 a 2020, que é a professora Rose. Não é muito pouco? Numa cidade que tem 52% de mulheres? É pouco. E, infelizmente, me parece que a gente tem que dar o apoio
as iniciativas que indicam a necessidade de ter um número mínimo de mulheres de acordo com o tamanho das próprias, não só das legendas, mas também das casas legislativas. Né? Me parece que se nós não passarmos por esse viés, ainda não teremos um aumento de representação. Né? E essa é uma demanda da reforma política, da reforma eleitoral, que ainda está sendo debatida, que não está ainda resolvida. E vejam, é importante essa participação da mulher enquanto expressão das demandas que muitas vezes são reprimidas por esse segmento social que é muito importante para a nossa sociedade. Né? Nós não podemos deixar também de ouvir a mulher enquanto expressão de uma sociedade civil organizada. E daí nós temos que levar em conta os movimentos feministas que defendem causas importantes na nossa sociedade. Ou seja, para que esse quadro seja revertido, a única saída seria mecanismos de reforma política que forçassem os próprios partidos a lançar mulheres e, ao mesmo tempo, favorecê-las, ou seja, ajudá-las, tratá-las com igualdade no pleito também. A proporcionalidade, né, que é própria das representações partidárias, precisa levar em conta a demanda de votos que as mulheres recebem no cálculo final dos votos. Eu sou favorável a esse reconhecimento. Não obstante, a gente precisa ainda debater até que ponto isso é de fato uma solução para a representação, porque não basta representar, precisa representar qualitativamente também. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é as eleições 2016 em sua reta final. Comigo no estúdio, o doutor em Filosofia Política, Carlos Willians Jacques Moraes, professor do curso de mestrado em jornalismo da UEPG e coordenador do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, nós fizemos uma análise da Câmara Municipal, fizemos uma análise de sua composição partidária. O senhor esclareceu por que tivemos essa guinada à direita nessa última eleição. Lembrando, temos sim partidos de esquerda e centro-esquerda em tese dentro dessa nova composição da Câmara Municipal, porém os seus componentes visivelmente não são integrantes dessa linha de pensamento. Aliás, no Paraná é muito comum vermos determinados partidos com integrantes que não se alinham com a linha proposta, com o pensamento proposto, pelo menos nos estatutos dos partidos que estão presentes aqui dentro do cenário nacional. Aliás, uma imensidão de partidos que temos no Brasil. Algo que deveria também passar pela reforma política. Mas estamos no segundo turno com dois candidatos, com dois projetos de poder bem distintos. E esses projetos de poder, eles passam agora pelo crivo da população, no dia 30 de outubro. Quando a gente fala em projetos de poder, a gente fala, não de maneira pejorativa, é óbvio, mas projetos de implementação de ideias dentro do contexto real. Um desses projetos está em andamento. O outro é uma propositura de alguém que se tornou um fenômeno político dentro da história de Ponta Grossa, no caso Aliel Machado, eleito vereador, assumiu a presidência da Câmara, numa sessão muito conturbada, me lembro disso inclusive, e na sequência se elege deputado federal com 60 mil votos. E ao mesmo tempo desencanta a população depois, quando segue apenas a sua trajetória normal de vida. Eleito pelo PCdoB, vai para a Rede de Sustentabilidade e se torna coerente. Aliás, se ele não fosse coerente, ele não teria tido o apoio do PT e do PMDB do Paraná, que era favorável a Dilma Rousseff no poder. Do outro lado, temos Marcelo Rangel,
com uma composição de forças muito mais ligada à direita e centro-direita, e obviamente isso faz com que ele se encontre mais alinhado com o momento que nós estamos vivendo. E aqui eu não estou dizendo que um é melhor ou outro é pior, estou apenas fazendo uma leitura do momento que nós vivemos. Quem será que vai ter mais facilidade em convencer o eleitor nesse segundo turno? Na sua opinião? Veja, essa é uma... Lembrando que o Eliel foi seu aluno, inclusive, né? Sim, foi meu aluno, foi um ótimo aluno, e que sempre quando falávamos sobre, na disciplina de filosofia da educação, sobre o tema da política, é claro, ele sempre se posicionava no sentido de debater, né, na classe as ideias, especialmente as ideias que por vezes eu apresentava ligadas à própria direita, e no ensino a gente precisa pelo menos mostrar todos os posicionamentos para que o sujeito possa se informar e tomar alguma posição, possa assumir, né, a sua própria identidade como professor, que é também um agente político. Então, o Aliel ele foi um aluno nesse sentido bastante participativo, e depois criou, ajudou a sistematizar o movimento estudantil também na Universidade Estadual de Ponta Grossa, já a partir da experiência que ele teve como um líder estudantil secundarista também, né? Então você vê um candidato, de um lado, que é expressão dos movimentos, né, da própria sociedade civil organizada, e especialmente do movimento estudantil, né? É uma liderança, é um jovem que a gente precisa, acho que, valorizar no sentido de que são necessários, sim, novos nomes para a política em Ponta Grossa. Se nós falávamos anteriormente sobre o próprio Felipe Passos, que é da legenda do PSDB, uma grande liderança política, no sentido de que conseguiu aí a representação de quase 6 mil votos. O que para vereador em Ponta Grossa é muita coisa. É muita coisa, né? Ainda foi mais do que a votação do próprio Aliel, que já foi surpreendente. 3.500 votos, né? Há 4 anos atrás, né? E olha, eu até desconfiaria que é uma resposta também, né, a uma proposição de juventude, quando você tem atualmente o Felipe Passos com esse tipo de expressão, né? Mas voltando, pensando aqui hoje no cenário eleitoral, né? É um cenário eleitoral que, veja, o resultado, Ney, ele teria sido muito melhor e acomodaria muito mais as pretensões, no caso de Marcelo Rangel, se ele já tivesse vencido no primeiro turno e com uma tranquilidade agora para poder, né, concluir esse primeiro mandato e iniciar toda a sua nova composição administrativa e política para o próximo mandato. Ele chegou bem perto, né? Foi 48%. Sim, foi uma votação expressiva, né? Ele conseguiu 20% a mais do que o segundo colocado, no caso, o próprio Aliel. E frente a isso fica justamente a incógnita, né? Será capaz de reverter, né, o resultado das eleições a partir dos votos que foram dados aos demais candidatos, né? Não me parece que, porque não votaram para a reeleição, os eleitores que não tiveram aí o seu
o seu encaminhamento para o segundo turno, no caso, aqueles que votaram em Júlio Killer, professor Gadini ou no Leandro, vão votar necessariamente, então, no Aliel Machado, né? Eu acho que é claro, por uma tendência, a possibilidade de quem votou no professor Gadini votar agora no Aliel, ela é muito maior, né? Por uma questão de proximidade ideológico-partidária. O próprio PCdoB já manifestou apoio à candidatura de Aliel Machado, embora ainda tenham mágoas com a saída dele do partido. Sim, mas é um apoio estratégico também, né? Para que, não por causa do Aliel, mas contra o prefeito Marcelo Rangel. Né? É muito mais um voto de protesto do que um voto de apoio. Né? Então, e a questão que fica é, aqueles que votaram no Júlio Killer, né? Não me parece que tenham uma simpatia pela perspectiva mais de centro-esquerda, né? no encaminhamento do Aliel. Né? Não obstante demonstrarem a insatisfação com a atual configuração do Poder Executivo. Tá? Mas ainda eu penso que a tendência é a de apoiar, né, por protesto, daí nesse caso, ao Aliel, delegarem o seu voto ao prefeito Marcelo Rangel. Né? Isso então, quer por dizer, uma muito repulsa mais à esquerda que existe nesse momento no pela país. repulsa à esquerda. Né? Assim como, de outro lado, existe uma repulsa à direita, então vamos votar no Aliel. Parece que esse é o cenário que tende a se mostrar. Né? A não ser que tenha alguma situação que possa ainda ser apresentada que em uma semana mude todo o cenário político de Ponta Grossa. Né? O que é difícil de acontecer, né? Porque se fosse para acontecer, teria acontecido ainda dias antes do final do primeiro turno. Né? Então, eu acho que só se tiver algo que possa dar uma reviravolta, mas é difícil ainda, eu penso. Eu vejo a situação da seguinte forma: em eleições, primeiro ou segundo turno, tudo pode acontecer. É só ver o que aconteceu em São Paulo com o João Dória. Né? Então, tudo é possível. Mas existe aquilo que é mais provável dentro do cenário construído. Sim. Então, não se trata aqui, dentro da análise que se faz, em tirar a vantagem de A, B ou C, ou elogiar A, B ou C. Não se trata disso. Mas apenas de fazer uma análise de cenário e de quão difícil seria convencer o eleitorado nessa reta final. O que me parece, pela sua fala, passa também pelo índice de rejeição. O Instituto Datasonda diz que o índice de rejeição do atual prefeito fica na casa dos 25%. O índice de rejeição de Aliel Machado na casa de 40%. Lógico que isso pode ser mexido, mas são números fortes. São índices grandes de rejeição, tanto em um caso quanto em outro. O que é proporcionalmente inverso ao resultado de aceitação e, consequentemente, de voto. Pois é. E aí fica a pergunta. Nós temos, então, pelo que o senhor analisa, a possibilidade de convencimento mais dentro de um discurso de centro-direita do que de centro-esquerda. Sim, eu acredito... Veja, falar desses prognósticos é como falar sobre climatologia, né? Estudo do clima, mas pode vir uma rajada de vento que de repente muda tudo aquilo que estava previsto e o tempo não concerne aquilo que não corresponde àquilo que foi dado no programa, no Jornal do Tempo, né? Então, quer dizer, as coisas podem mudar de uma hora para outra, mas... pensando naquilo que, numa perspectiva de probabilidade, eu penso que aqui, e a eleição na Câmara Municipal já demonstra isso, né, que a possibilidade maior é referente ao apoio àquilo que hoje já está instituído. Né? Há uma perspectiva de centro-direita na linha do próprio Marcelo Rangel.
Não obstante, nós termos ainda um dado que precisa ser considerado como resultado das eleições, que é o quê? Que é o número de votos brancos e nulos, né? Veja, Ney, o que nós tivemos de votos brancos e nulos, né, é maior do que o número de votos que o quarto e o quinto colocados receberam. E é quase o mesmo número de votos que o Júlio Killer recebeu. Quer dizer, chega quase aí a 18% do número de votos, né? Se nós pudéssemos assim considerar, olha, só vai ter, não é essa a regra, né? Mas vamos colocar por hipótese, se nós tivéssemos uma regra que dissesse, olha, só tem segundo turno se tiver 200 mil votos válidos, nós não teríamos segundo turno. Nós tivemos 187 mil votos válidos, né, do universo total de eleitores que chega próximo a 220 mil. Quer dizer, então nós temos aqui um problema hoje, não somente de descrença do próprio político, mas uma descrença em relação à própria democracia, nos moldes como ela está posta na nossa sociedade hoje. Bem, a decisão obviamente cabe ao eleitor no dia 30 de outubro, ele é soberano. O que nós fazemos aqui são conjecturas, como o senhor diz, muito perto da climatologia, e aqui com todo respeito aos meteorologistas, né, mas se tem alguém que erra nesse mundo, infelizmente, não por culpa deles, eu acredito, mas porque o instrumental talvez não seja tão moderno quanto eles gostariam que fosse, mas são eles. Então, é óbvio que existe todo um processo assim, encaminhado. Segundo turno é uma outra eleição, isso aí eu acho que é consenso, e vai ser necessário, no mínimo, o mesmo empenho do primeiro turno para vencer o segundo turno. Ou eu estou errado? Sim, quer dizer, é uma nova corrida eleitoral, né? E que exige um novo fôlego dos candidatos que estão aí apresentando seus nomes. Agora, é muito importante nós considerarmos também que um novo fôlego é necessário também ao próprio eleitor. Para quê? Para poder ter a serenidade necessária para fazer a melhor escolha, né? E me parece que a melhor escolha é aquela que melhor representa os interesses da população. Então, que o eleitor ele possa estar assim muito atento às proposições que agora se apresentam e possa, a partir daí, com muita responsabilidade, exercer o seu direito de voto, né? Direito esse que a gente precisa valorizar muito, vivendo hoje ainda uma sociedade democrática. Apenas lembrando, se Aliel vencer a eleição, ele tem 4 vereadores na base. Se Marcelo Rangel vencer a eleição, tem no mínimo 11 vereadores na base. E os outros são, digamos assim, próximos de sua linha ideológica. Então, os vereadores ficariam hoje mais propensos a Marcelo Rangel. Porém, se tem uma coisa que eu aprendi em política, é que o legislativo sempre adora namorar com o executivo. Então, isso não significa necessariamente uma desvantagem nesse momento em que as coisas se encontram. Eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui, professor. E, por favor, suas considerações finais. Ney, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer poder participar do Lente Aberta, o programa da TV Educativa de Ponta Grossa, qual a gente tem assim, muita estima e muito respeito por essa iniciativa da casa, né? Então, parabéns mais uma vez a todo o grupo aqui da TV Educativa e a você por levar aos telespectadores formação política, né, formação cultural, e é isso que a gente tem acompanhado. E que toda a sociedade pontagrossense possa, na próxima eleição, aí, frente ao segundo turno, ter mais uma vez aí o critério, no sentido de ter o senso crítico necessário para ver quem que melhor representa os interesses não pessoais, mas os interesses da cidade. Ok? Então, muito obrigado.
Muito obrigado novamente ao senhor e muito obrigado a você que estava nos assistindo até agora. Ficamos por aqui e voltamos na semana que vem.